soberano Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esta palavra fiel e verdadeira, Senhor. Palavra essa de vigiar, Senhor, palavra essa de vigilância, Senhor, que nós lemos e entendemos, Senhor, que o Senhor está à porta de buscar a tua igreja. Enquanto isso, nós estamos aqui pregando a tua verdade, pregando a tua palavra, Senhor, pregando este evangelho genuíno que salva, que liberta, que restaura o homem e a mulher, Senhor. E é no teu nome, Senhor, que eu te agradeço por esta leitura, por esta palavra. Sabemos nós que ela já é abençoada, Senhor, mas nós oramos agradecendo ao Senhor pela oportunidade e dádiva que o Senhor nos dá de lermos essa mensagem. Então é isso, Deus, que eu te peço e te agradeço por esta palavra, em o nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, louvado seja Deus. Quero dar a oportunidade para os irmãos, né? Louvado seja Deus. Agradecer a Deus, porque o Senhor diz: aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu já quero dar a oportunidade ao evangelista Gilberto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oportunidade de nos trazer uma saudação da parte de Deus. Saúdos, vamos com a paz do Senhor. Para nós é uma honra estar aqui, falando desse amor, que um amor, ele nos comprou com teu sangue, não com dinheiro, porque dinheiro uma hora se acaba. A gente tem um dia, no outro dia se acaba. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para morrer em morte de cruz por nós. Por isso que hoje nós podemos falar que nós somos salvos. Nós salvos em Cristo Jesus, que nos doou, que preparou para que nós possamos estar aqui na presença dEle, louvando e agradecendo o nome dEle. Muitas das vezes o homem é falho, mas Deus, ele é fiel todo o tempo na minha e na tua vida. A Bíblia diz que Deus, ele estava num barco e seus discípulos se agoniaram em uma grande multidão. Muitas das vezes nossos problemas são tão grandes, nós esquecemos que nosso Deus está conosco. Disse: mestre, nós vamos perecer ou nós vamos afundar. Mas eram pessoas que realmente cuidavam dos barcos. Não era pessoa de outra forma. Muitas das vezes nós sabemos, nós não temos a direção certa. Nós precisamos do nosso guia. O guia que eu tenho que te oferecer nesta noite se chama Jesus de Nazaré. É o único que pode resolver o meu e o teu problema. Muitas das vezes nós sabemos de nada. Nós somos aqui uma criatura que aonde o vento vai, a gente pode ir. Mas se você tem Jesus de Nazaré, você tem tudo na vida. Não pode jamais, de maneira nenhuma, deixar: eu não tenho. Não, você tem um dono que se chama Jesus. Ele disse: vou para o meu Pai, mas não deixarei órfão, deixarei com o Espírito Santo para que vos consolai-vos. Então, nesta noite, nós estamos dando aqui o melhor. O melhor que nós temos é Jesus, é a salvação. É tirando um pouco do teu tempo. Muitas das vezes você poderia estar na tua casa, ou até onde o som está chegando, e dizer: mas por que estão perturbando esta noite? Nós não estamos perturbando, nós estamos dando aquele que é o melhor. O melhor da salvação está aqui neste lugar. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Amém. Glória a Deus. Também eu quero dar a oportunidade ao nosso irmão Lucas. Louvar a Deus. Glória a Deus. Sauda a todos com a paz do Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar.
te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar a tu não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor sempre está cuidando de nós, né? Louvado seja Deus. Quero também a oportunidade dando na casa, na Senhora Marinês. Em nome de Jesus, está com a sua oportunidade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Já agradeço a vinda dos irmãos aqui, né? Aleluia. Tá todo mundo aí esperando o culto com o paredão. Os irmãos aqui gostam, pessoal, de escutar, né? Aleluia. Aí eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos que fica no livro de Tiago 5, versículo 7, que diz assim: Sede, pois, irmão, paciente, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-se com paciência, até que recebe a chuva temporária e seréldia. Sede vós também, paciente, fortalecei vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? Sejamos pacientes, né? Porque as coisas de Deus têm que ser com paciência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. Muitas vezes diz assim: desde que eu nasci que eu escuto dizer que esses crentes falam que Jesus está vindo. Mas não, porque o Senhor é paciente. Ele tem paciência e misericórdia por nós, para ver que a gente se converte, porque Ele não quer perder ninguém, irmão. Aleluia, a vontade do Senhor é levar todos para a glória, né? Aleluia, então o Senhor é paciente. Então sejamos também pacientes, aleluia. Tudo aquilo que você pede, põe na mão do Senhor, aleluia. A gente tem que esperar com paciência, porque tudo é no tempo do Senhor, amém? Eu já agradeço a minha rica oportunidade, amém, igreja? Louvado seja Deus. Nosso irmão Hélio também nos trazer uma saudação aí da parte de Deus. Glória a Deus, também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Fico feliz, meus irmãos, porque outrora
eu fazia a vontade da carne e andava como uma folha seca direcionada pelo vento. Mas isso foi passado, e o que eu me alegro mais é saber que eu e minha casa servimos ao Senhor. E isso me alegra, irmão, quando eu vejo meu filho aqui, apenas com 11 anos, adorando, exaltando o nome do Senhor. Eu não tive essa oportunidade, que eu vim conhecer Jesus, eu tinha 32 anos. Mas isso não impede de eu também ser um adorador. Não impede de eu glorificar e exaltar o nome daquele que me tirou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado nos últimos dias, mas nessa noite o Senhor está aqui nesse lugar para mudar a história, para dar o rumo, dar uma direção, um norte para a tua vida, irmão. Eu não sei o que você pensa nesse momento, mas nessa noite abre o teu coração de Jesus, deixa Jesus Cristo entrar para mudar a tua história nessa noite. Essa noite é noite de mudança, de história e restauração de vida em Cristo Jesus. Aleluia. Quero deixar apenas aqui uma meditação para os irmãos, que segundo no livro de Salmo 37, o verso 3 em diante diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faz o bem, assim habitará na terra e te alimentará em segurança. Glória a Deus. E o versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo o fará. Glória a Deus. O salmista, ele começa dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Muitas das vezes confiamos em carro, em cavalo, muitas das vezes confiamos no nosso dinheiro, ou confiamos numa arma, não sei. Mas nessa dia diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e tudo Ele fará. O salmista, ele começa dizendo: confia no Senhor. Em quem você tem confiado, homem? Em quem você tem confiado, mulher? Nas tuas forças do teu braço? Um dia se cansa, um dia tuas forças se acabam. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, ele começa dizendo também, no livro de 1 Coríntios, capítulo, glória a Deus, capítulo 22, capítulo 16, o verso 2 diz assim: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Ou seja, se o homem ou a mulher não ama ao Senhor, não confia no Senhor, não entrega o seu caminho ao Senhor, seja amaldiçoado, seja descomungado da presença de Deus. Ah, Deus, porque o homem não confia em Ti, Senhor. Sabemos que a vida vem de Ti, sabemos que de Ti, Senhor, vem um fôlego de vida, sabemos que de Ti, Senhor, vem a saúde, vem a força física do nosso corpo, mas o homem não confia no Senhor. Mas Paulo deixa bem claro: aquele que não ama o Senhor, seja anátema, ou seja, traduzindo, seja amaldiçoado, aleluia. Mas Paulo começa falando mais uma vez no livro de Gálatas, capítulo 1, o verso 8, aleluia. Viemos aqui, irmão, não falar das nossas forças. Não viemos aqui nessa noite, não, irmão, falar do que nós podemos fazer para a tua vida, porque eu não posso fazer nada. Mas o que eu tenho de dor é Jesus Cristo, que pode mudar a tua história nesse lugar, nessa noite, porque esse lugar está feito hoje uma casa de oração, uma casa de intercessão pela tua vida, porque Jesus se faz presente. E a Bíblia deixa bem claro: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu se faço presente. E aqui está a presença de Deus, está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, Deus, porque o homem não confia. No livro de Gálatas, capítulo 1, o verso 8 diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu vos pregar outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. O verso 9: como este temos dito, assim agora novamente vos digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebemos, seja anátema. Ah, Deus, porque o homem insiste em direcionar sua alma para o inferno. Porque, irmão, a nossa vida é direcionada de escolha. Eu escolhi com quem eu casei, eu escolhi o que eu queria ser, eu escolhi a roupa que quero vestir. Mesmo assim,
é no espiritual. Quem decide a direção da minha alma sou eu. Quem decide, homem e mulher, a direção da tua alma é você. Como assim, irmão Hélio? A Bíblia deixa bem claro, irmão. Para que não herdar o céu de glória, tem que reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador das nossas almas. Mas como é que eu faço, irmão Hélio, que eu não parei para o inferno? Continuar do jeito que você está. Já é o suficiente para você descer o abismo e pagar um preço que você não pode pagar. Ah, Deus, porque o homem insiste, Senhor, não confiar e não entregar o caminho ao Senhor. Mas nessa noite é noite de mudança de vida, noite de restauração de vida, porque Jesus está mudando história nesse lugar. Vimos aqui a terceira vez. E Deus já fez grandes coisas nesse lugar. Sabe por quê? Porque foi plantada a semente. A semente, quando ela brota, irmão, ela dá fruto. E nesse lugar é lugar de planta, de semente plantada, e um lugar regado da palavra de Deus, como estamos regando essa noite, a tua alma com a palavra de Cristo Jesus. Homem e mulher, confia e entrega o teu caminho ao Senhor, porque tudo Ele o fará. Fica essa palavra. Não deixe as aves de rapina, não deixe palavras contrárias mudar a história da tua vida, mas confia somente no Senhor. E eu agradeço a minha vontade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nosso irmão Wilson. Depois é o Wilson. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Estou alegre, estou feliz de estar mais uma vez aqui. Como o irmão Hélio falou, já é a terceira vez, né? Deus tem feito maravilha nesse lugar. E eu quero já adorar a Deus com louvor. Quero que os irmãos me ajudem em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se você sabe, adore comigo. Erga agora a cabeça, não fique triste. Pra que parar tão cedo assim? Até disse que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador. Erga agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória, que a tua bênção já chegou. Você crê? Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salta para cima, atravessa abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Foi agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. E se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus tem.
tu seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, e já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, e você está livre até pra voar. Foi agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Escuta, Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Promessa do Senhor. Glória a Deus. Quero adorar o Senhor mais com mais um hino. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Adore comigo. Davi chamou a Ziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul a que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonathan prometi, e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe uma, meu Senhor, mas habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é realidade, terra sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais me deste homem, por favor me diga logo o seu nome. Chama Mefibosete, mas porém não pode andar, aleijado de seus pés, mal consegue se arrastar. Manda, chama este homem para comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, e você vai se vestir como rei, e você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais, uma deusa não leva, você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Glória a Deus. Tudo aquilo que era seu vou devolver. Você recebe? Vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, e você vai comer na mesa
essa minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença de Deus está aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Né? Nós viemos cultuar ao Senhor, engrandecer a Deus, e eu sei, nós sentimos a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Porque o grande, Ele está aqui nesta noite. Se você perdeu algo, né? Mas hoje o Senhor está te restituindo na tua vida, nesta noite, neste lugar. Porque o Senhor, Ele é fiel. O evangelista Raul, né? Está com a oportunidade. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu estava aqui, irmãos, enquanto o nosso irmão estava aqui trazendo uma palavra, o evangelista Gilberto, e eu estava ali sentado, eu não tinha prestado atenção ainda nessas paredes fechadas, porque da vez que a gente estava aqui, não estava fechado ainda, né? Aqui, né? Esses tijolos. Eu acho que não estava não, né? Estava não, né, olha? E eu sentado aqui, irmãos, e eu vi aqui, eu estava aqui ao presbítero, como se fosse um ciclo de oração aqui. E Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar, viu, irmã? Eu estava ali, Deus colocava no meu coração para dizer a alguns que estão aqui nesta noite: não se apresse para sair da presença de Deus, porque lá fora a morte, mas aqui a vida. Vida em Cristo Jesus. Se eu tivesse conhecido Jesus há mais tempo, com certeza, irmãos, eu não tinha passado pelo processo que passei. Daquela prisão no ano de 95, onde minha mãe sofreu muito, acusada de 2 mortes. Eu não vou me prolongar. Eu falei para os meninos que estou com a garganta um pouco inflamada, mas eu não poderia deixar de dizer: irmã, o nome da irmã aqui, Marinês, Deus vai honrar a senhora e a sua casa. Deus vai honrar, viu, Wagner? E esse lugar aqui vai ficar conhecido. Deus não está preocupado com grandes igrejas. Deus não está preocupado com grandes congregações. Deus, Ele se alegra quando vê que os poucos que tem o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu dar um conselho a você nesta noite, que é novo convertido, ou que talvez ainda esteja conhecendo Jesus. Não queira conhecer o mundo. O mundo é enganador. O mundo é perverso. O mundo é mentiroso. O mundo rouba da gente aquilo que pertence a Deus. A dignidade. Aleluia. Eu estou falando isso porque o que você imaginar na sua mente eu já passei. Prostituição. Fui preso. Não sou Paulo não, está longe de ser um Paulo da vida, mas passei alguns processos. Aleluia. E eu disse: Wagner, hoje eu não quero oportunidade, mas eu estou vendo que neste lugar Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia. Deus vai levantar pessoas. Aleluia. E esse lugar vai ficar conhecido. Glória a Deus. Deus vai fazer proezas nesse lugar, vai fazer milagres. E alguém vai vir procurar este lugar. Aleluia. E vai dizer: verdadeiramente Deus está naquele lugar. Alecomanacé. Não deixe, aleluia, as coisas deste mundo roubar aquilo que Deus quer te dar nesta noite. Aleluia. O pecado é muito bom, é muito gostoso. Todo pecado é bom, irmãos. Mas tem um preço, e o preço do pecado é a morte.
Tamantou de Camanassé. Não queira conhecer o mundo lá fora, porque o mundo vai te destruir. Engana. Vem com a aparência de que é bom, com a conversinha, né? Que você nem percebe. Aleluia. A porta de emprego que vai ganhar muito, né? O homem que vai fazer de você uma... Aquelas promessas que o homem tem de iludir, lhe tirar aquilo que pertence a Deus, a pureza espiritual. Aleluia. É melhor você estar aqui numa casinha de taipa, é melhor você estar num sítio do que ir para a cidade, de que se contaminar com as coisas deste mundo. É melhor você, aleluia, todo dia estar aqui na roça. É melhor você estar cultivando, estar plantando, falando com Deus, do que você ouvindo, aleluia, aquilo que não agrada a Ele. Anai Manassé. Deixe alguém apontar, julgar, é matuto, é do mato, não tem problema. O problema é que eu estou com Cristo. É melhor estar com Cristo andando, dizendo para o modo, para o dono e para quê, do que estar lá fora, aleluia, numa Hilux, ou talvez outro carro mais chique, mais poderoso, mais longe da presença e caminhando para o inferno. O inferno é doloroso, o inferno existe assim como o céu. O céu é lugar de glória, mas o inferno é lugar de sofrimento, de tortura, é lugar de dor. Você, meu querido, que não conhece, leia as escrituras sagradas. Eu estou falando porque eu tenho propriedade para falar. Eu conheço o que é o mundo. Eu vim da prostituição. Eu vim, aleluia, conhecendo a macumba. Eu vim, aleluia, conhecendo o que é arma de fogo. Eu vim conhecendo, aleluia, a prisão. Eu vim conhecendo, aleluia, roubos. Tudo que você pode imaginar. Mas nada me deu alegria. A minha alegria é estar na presença de Deus. E Deus, Ele quer, aleluia, escrever o teu nome no livro da vida. Porque o homem sem Deus é uma folha seca que cai desta mangueira. Alguém varre para lá e para cá e depois toca fogo. Mas quem está na presença de Deus, aleluia, é como uma árvore que cortada, mas se você começar a regar, começa a sair os brotos, o olhozinho começa a nascer. Aleluia, não morre, porque as raízes são profundas, estão, aleluia, na palavra, e a palavra é vida, a palavra é renovo, a palavra transforma, a palavra de Deus, aleluia, é alimento para a nossa alma. Decom, maná, etchorimanasé, canamantou de camanassé. Esse negócio de crente é porque dá vergonha, sabe? É porque lá no meu trabalho, quem paga suas contas é você. Não, mas porque o forró passa, muitos cantores aí, aleluia, tiraram as suas vidas, sabe por quê? Porque em cima do palco é uma alegria, aleluia, que contagia, mas é uma alegria momentânea, mas quando chega nos seus apartamentos, chega nas suas fazendas, a vontade é de se enforcar, tirar a vida, porque não há alegria, a alegria só em Cristo Jesus. Deus está aqui, irmãos. Deus está neste lugar. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Esse lugar vai ficar conhecido. Hoje você não está vendo. Você não está vendo porque está olhando com os olhos naturais, mas eu posso ver aqui para os olhos da fé. Aleluia, aqui uma igreja. A igreja já está aqui. Vocês são a igreja, mas vai haver tempo para adorar. Eu estava sentado aqui vendo um ciclo de oração. Vai haver ciclo de oração aqui, Wagner. Eu creio que ainda vai haver aqui ciclo de oração. E quando estiver funcionando o ciclo de oração aqui, eu vou vir para cá.
que eu gosto, irmão, de ciclo de oração. É melhor estar na presença de Deus, aleluia, do que você estar lá fora conhecendo as coisas boas desse mundo. Porque todo pecado é bom, irmão. Ah, irmão Raul, como é que eu sei de que o pecado vai para o inferno e é bom? Porque se não fosse, todo mundo deixava, largava. Mas o pecado é bom, mas o preço é a morte. Jesus me tirou do lamaçal. Eu não tinha medo de nada nem de ninguém. Uma pistola na cintura, afrontando polícia, afrontando todo mundo. E se dissesse, vai preso, eu não estou nem aí, eu me espedaço todinho. Sabe por quê? Porque eu não conhecia Jesus, mundo ilusório. Tirando a paz, porque eu não tinha paz. Mas hoje eu tenho paz. Se me tirar dos pés de Cristo, eu morro. É como uma planta sem água. Alai, como a nascer. É como, aleluia, uma planta que não é regada. Glória a Deus. É como o dia sem o sol. É como a noite sem a lua. Assim nós somos na presença de Deus. Você só está aqui hoje porque Deus lhe deu mais uma oportunidade. E o que eu posso fazer, irmão Raul? Fazer como o salmista diz, no Salmo 116, versículo número 12. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Aleluia. É isso que você pode fazer nesta noite. E se você está em Cristo, mas está fraquinho, não se preocupe não. A palavra de Deus é vitamina para a tua alma. Aleluia. Converse com Deus. Tempo desse aí, eu dirijo uma congregação, já vou entregar. Ali na Cidade do Sol. E eu estou construindo lá e eu digo, Jesus, eu estava na sede. Senhor, o negócio está tão difícil, eu acho que eu vou entregar. Eu vou dizer ao pastor que até o dia 16 ele bota outra pessoa no meu lugar. Mas se foi o Senhor que me levou para aquele lugar e eu não abri a boca, irmão, você estava aqui na minha mente. A minha lágrima descendo de Jesus. Está muito difícil. Glória! Está difícil? Vá para os pés de Jesus e chore. Diga a Ele o que você está passando. Porque Deus ainda ouve lágrima de crente. Não corra atrás de quem não pode te ajudar, porque a tua ajuda vem do alto. Daí, remancho, remanassé. Aí eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, se tu está comigo naquela obra, me dê uma resposta. A obra está parada, não tem condições financeiras. Aleluia. Me dê uma resposta. E se o Senhor me der uma resposta até o dia 16, eu me aquieto. E de repente terminou o culto, o irmão chegou, me abraçou, um policial me procurou e disse, irmão, faz dias que eu estou lhe procurando. Estou com um negócio para lhe entregar, que é para a obra. Está aqui, ó, R$600 para a obra. Eu digo amém, irmãos. Deus lhe abençoe, Deus sabe de todas as coisas. Eu estava orando a Deus por uma resposta. Que se fosse Deus comigo naquele lugar, Ele mandasse um sinal de verba, de dinheiro para aquela construção. E se Ele não mandasse a resposta é porque Ele não estava comigo ali. Dia 16 eu ia entregar a obra ao pastor. Mas esse dinheiro, irmão, é a resposta que Deus está comigo. E eu só saio de lá quando Deus permitir. O que eu quero dizer a você nesta noite é que Deus responde a oração de crente. Não vá correr atrás do político. Ou ele engana, promete e não faz. O governador promete e não faz. O prefeito promete e não faz. Se faz pela metade. E quando faz por completo ele começa a falar e passar em rosto. Mas Jesus não. Jesus ele não passa em rosto. Ele só disse assim a Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Jesus não passou em rosto que Pedro negou ele 3 vezes. Pode ser assim, apacente. Amém? Então que nesta noite o evangelista Alexandre ainda vai pregar aqui. Ainda vem louvor, o Wilson ainda está aí, né? Não se apresse em sair da presença não. Quando a gente estava lá no forrozão no mundo, só queria sair de manhã. E ainda vez saía com briga, não é? Com confusão. Por que é que hoje ouvindo a palavra num lugar desse tranquilo, não está quente, o clima está gostoso, aleluia, ouvindo Jesus falar, por que se apressar? Às vezes Deus, Ele quer falar com você no íntimo do teu coração. Hoje eu sou um homem feliz,
Aleluia. Glória. E tudo que eu faço para Deus é pouco. Eu dou o meu tempo para Jesus, ainda é pouco. Eu passo o domingo todinho na obra e de noite ainda estou na igreja. Aleluia. Sabe por quê? Porque o que Ele fez por mim, aleluia, se eu morrer daqui a 100 anos ainda não paga o que Jesus fez. Se doou em morte de cruz e escreveu o meu nome no livro da vida. Me deu uma esposa maravilhosa. Aleluia, glória a Deus, uma família. Glória a Deus, um ministério. E amigos. E eu sou feliz. Não tenho inveja de quem tem prédio, de quem tem... Essa Hilux aqui é abençoada, viu? Que é do Evangelista Gilberto aqui. Mas tem Hilux aí que é, né? Sai de noite e volta de manhã. Às vezes não tem notícia. Às vezes a notícia que tem é quando volta num caixão. Mas nessa noite nós estamos debaixo da grande e potente mão de Deus. A sombra do Onipotente te cobre nesta noite. Daí como nasceu, o inimigo não vai poder te tocar, porque a sombra de Deus é quem te guarda. Aleluia, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô irmão Wilson, está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Somos alegres, irmãos, porque a maior alegria que nós temos é a presença de Deus, né? Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, quero adorar a Deus também com o hino. Deus é bom, Deus é fiel. Estava ali no meu cantinho, sentindo a presença de Deus, arrepiando, Deus falando, o coração ardendo. E coisa boa é a gente estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Queria que você, juntamente comigo, ficasse em pé para adorar a Deus. Se alongar um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Aleluia. Glória a Deus. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Assim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar.
eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e eu ficarei. É como um sonho eu vejo o Senhor pela fé, mas quero ver você brilhar. Eu quero atravessar esse véu e vou lá com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Sei é como um Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, rodeado de glória, tu és adorado. 24 horas, os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Um homem tão falho e de impuro lábio, que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma e vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma e vem me purificar. Esse aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória.
poderoso. O Senhor é fiel, é justo, não falha. Aleluia. Alexandre, em nome de Jesus. Esse irmão pode sentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus continue falando ao seu coração, melhor do que nós estamos aqui nesta noite, adorando na beleza da sua santidade. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã, que sempre tem nos recebido aqui na sua casa e aberto as portas para a palavra de Deus. Fazia tempo que eu tinha sentido a presença de Deus tão forte, mas essa noite está sendo tão diferente. Não porque nós estamos aqui, mas porque a sua presença, a sua palavra, ela tem inundado nossos corações. E Deus, ele tem se utilizado de cada um que passou por aqui e se expressou do que ele fez, do que ele pode fazer. O nosso Deus, ele não muda. Ele permanece o mesmo. Quando o nosso irmão Wilson começou a louvar este hino, que fala da sua presença, do que ele é e do que nós somos, o que nós somos diante de Deus. Nós somos necessitados da sua presença, da sua palavra. A nossa alma, ela anseia pela presença de Deus, pela sua palavra. É por isso que o homem procura subterfúgios na vida para preencher os vazios que estão aqui dentro de nós, na nossa alma. E ele não consegue preencher. Ele não consegue preencher com coisas. Ele não consegue preencher com
bebidas, festas, ele não consegue preencher o vazio que se encontra dentro da sua alma com riquezas e bens materiais. Não que isso seja ruim, mas que isso não pode preencher o vazio na alma do homem. O homem ele pode ser eloquente, estudado, doutor, ou indouto, ou agricultor, morar na roça, mas dentro de si há uma alma que anseia pela presença de Deus. E se essa alma não for preenchida pela presença de Deus, ele vai buscar subterfúgios para trazer para si, para preenchê-la. O homem procura subterfúgio nas religiões. O homem procura subterfúgio na bruxaria, na macumbaria, na feitiçaria. Ele procura na vida vã lá fora, da sua maneira de viver, mas ele não consegue, porque já disse alguém que dentro do homem existe um buraco, um vazio do tamanho de Deus. E eu pergunto para você aqui nesta noite, jovem, criança, senhor e senhoras, qual é o tamanho de Deus? Ninguém consegue medir o tamanho de Deus, pois esse é o buraco que existe dentro da alma do ser humano, que não teve um encontro com a presença de Deus. Por que é que nós que estamos aqui nesta noite, eu, homem, quando vivia uma vida vã lá fora, não se dobrava diante de ninguém, e hoje na presença de Deus a gente esbanja e chora, porque não há quem suporte a presença de Deus na sua vida. Mas quando você não tem essa presença, é como um vapor de fumaça, entra no ouvido, sai no outro, e você não percebe o quão é importante e necessário ter e sentir a presença de Deus na nossa vida, e o melhor, Ele falar conosco nos nossos ouvidos. Deus nesta noite Ele tem se utilizado da nossa irmã, do evangelista Raul, já falou com alguém aqui nesta noite. Deus já falou com alguém aqui nesta noite, cara a cara. Ele quer continuar falando com você. Ele quer continuar distribuindo a sua presença na sua vida para lhe conduzir pelo caminho que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Salmo 40 diz, verso 1: Esperei com paciência no Senhor, já foi dito aqui nesta noite, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem é que te ouve no dia da tua angústia? Quem é que se inclina para você no dia das suas tribulações? Nos dias das suas faltas, das suas dificuldades, quem é que se inclina? Você já confessou Jesus? Já. A Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Qual é o Deus soberano e eterno que se inclina para ouvir a voz de um mortal, de um ser humano comum? Esse é o nosso Deus. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco,
e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Ele nos tirou de um charco de lodo, de uma areia movediça, onde nós não conseguíamos sair pela nossa força, pelo nosso braço. Assim está o homem fora de Deus, fora da presença de Deus, e dentro de um charco de lodo, onde ele não consegue sair. Quando ele tenta sair pelas suas forças, ele escorrega novamente e cai dentro desse lamaçal, desse abismo, dessa areia movediça. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele tira com a sua mão forte o homem que confia, o homem que o recebe, o homem que crê no seu precioso Filho. Ele tira do charco de lodo, firma os seus pés em uma rocha. E quem é essa rocha? É Jesus. Ele é a rocha em que nós temos que firmar os nossos pés em Jesus Cristo, que é o alicerce para a nossa vida, que é consolo para aqueles que estão sofrendo de angústias, que Ele é socorro nos momentos de lamentações, Ele é socorro no momento de perigo, Ele é paz no momento de guerra, e Ele é alegria para todo aquele que nele crê. Ele nos tirou de um charco de lodo, onde nós estaríamos algum tempo atrás, enfiado nas drogas, mergulhado na prostituição, cheirando uma carreira de pó ou fumando um cigarro de maconha. Mas Ele pegou com a sua mão forte e nos tirou de um charco de lodo onde nós estávamos, firmou os nossos passos e nos trouxe aqui nesta noite para dizer para você que há esperança para a sua vida, que há uma restauração de Deus para o seu ser. Esse lugar aqui será chamado lugar de restauração. Está sendo profetizado nesta noite muitas coisas, mas o lugar onde Deus habita é lugar de restauração. Restauração de quê? De vidas danificadas, vidas dilaceradas pelo pecado, pelo mundo. Esse lugar será chamado Betel, casa de Deus. E eu estava ali sentado meditando em uma passagem, Gênesis capítulo 28, onde Jacó ele sai fugindo de casa, porque o seu irmão queria o matá-lo. E ele sai pelo deserto, e ele chega em certo lugar, cansado da viagem, cansado do percurso, andando pelo sol escaldante do meio-dia. A tarde vem, e ele se senta em um local, pega uma pedra, coloca essa pedra como travesseiro, e ele tenta dormir. E ele dorme. E quando ele dorme, ele sonha, ele tem um sonho. E o sonho que ele via nesse sonho era uma escada muito alta, uma escada que dava da terra até o céu. E no final dessa escada, uma porta. E a Bíblia diz que Deus estava lá no final da escada. Ele diz que anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Ele acorda assustado. E nesse momento que ele está sonhando e acorda, ele diz algo interessante. Ele diz: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E Deus estava aqui e eu não sabia. Ele unge aquela pedra como um memorial, como um encontro dele com Deus.
Porque quando nós temos um encontro com Deus, ali é construído um memorial. E Deus está construindo aqui neste lugar um memorial, um altar onde a presença de Deus já está sendo manifestada. E Deus continua falando aos nossos corações e de todo aquele que está nos ouvindo nesta noite, nas suas casas, nos seus lares. Lugar de restauração é este lugar. E nós estamos aqui nesta noite, agradecidos a Deus por ter chegado aqui e de ter ouvido a sua voz nitidamente. E Ele continua falando ao seu coração: permaneça firmado na rocha, permaneça firme na rocha, firme na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ficar de pé comigo nesta noite? Ainda tem alguém aqui em nosso meio que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Tem alguém? Ou todos já confessaram a Jesus? Glória a Deus. A irmã já confessou a Jesus. Essa palavra não é à toa. Deus, Ele não lança a sua palavra aleatória. Quando Ele diz: firmai os seus pés na rocha, é porque vem vendavais, vem ventos, e o vento vem, bate nas árvores e tenta derrubar a árvore. Mas se a árvore estiver plantada firme, com as suas raízes profundas, ela pode até balançar, mas não cai. Assim é uma construção bem alicerçada. Quando a sua base é bem construída, com concreto, ferro, e ela ali está estabilizada, pode até ter terremoto, mas o prédio não cai. Ele balança porque tem que balançar. Mas se ele foi construído, alicerçado, é um solo bem construído, ele não cai, não racha, nem quebra e nem se destrói. Assim é a nossa vida. É por isso que Deus nos trouxe nesta noite, enviando essa palavra para os vossos corações, para firmar os seus pés na rocha, porque ventos vêm, mas vocês não cairão. Por quê? Porque quem te sustenta é Deus e a rocha é Jesus. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Amém? Se Ele está falando isso, se Ele nos enviou aqui nesta noite, é porque Ele tem algo para fazer nas vossas vidas. Glória a Deus. Se tiver alguém aqui no nosso meio, adolescente, jovem, senhor, senhora, que ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o momento de você entregar a sua vida, a sua alma, para Ele preencher os vazios. O que falta na vida do ser humano é para preencher esse vazio com a sua presença. Se tiver, vem aqui à frente, nós vamos orar por você também. Tem alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Se tiver, venha. E você que está aí na sua casa, no seu lar, ouvindo esse som, se você quer entregar a sua vida a Jesus aí onde você está, é só você confessá-lo e dizer: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha alma. Que o meu vazio seja preenchido pela tua presença e que se faça algo novo na minha vida e na minha família,
para a glória do teu nome. Maravilhoso e eterno Deus, estenda suas mãos para estas pessoas aqui. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, falando das tuas maravilhas, da tua palavra, o teu evangelho. A tua palavra, Senhor, que é alimento para a nossa alma, alicerce, Senhor, para os nossos pés. Pai, nós não conhecemos a vida de todos aqui, mas tu conheces no profundo, no oculto e no escondido. Tu sabes da necessidade de cada um. Meu Senhor, todas as investidas do maligno para tentar destruir, para tentar, Senhor, anular, cancelar. Em nome de Jesus nós repreendemos nesta noite toda ação do maligno que venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda investida, que os planos do diabo seja frustrado nestas vidas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que eles venham ser, Senhor, instrumento em tuas mãos, para que a tua palavra seja proclamada, para que vidas, Senhor, venham ser restauradas através deles, em nome de Jesus. Caia por terra agora todo laço, todo embaraço desta vida, tudo aquilo enviado pelo diabo venha a ser cancelado, anulado, repreendido, destruído, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor por esta mais uma oportunidade de estarmos aqui. E nós que fazemos parte do Grupo Resgate, e a qualquer momento que os irmãos precisarem, nós estamos aqui sempre cooperando e anunciando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Eu retorno para o presbítero Wagner. Amém, irmãos? Podem se assentar? Graças a Deus, né? Porque a presença de Deus, ela esteve neste lugar. E eu estou alegre, porque, né, há muitos anos atrás, eu tinha um desejo muito grande de abrir um ponto de pregação, né, por aqui. E eu disse, Senhor, será que... quando é que eu vou abrir esse ponto de pregação? E os anos se passaram, e eu até que esqueci, né? Aí chega a irmã e disse que queria fazer esse ponto de pregação para falar do amor do Senhor. E ali eu fiquei alegre. Ela até disse que estava orando a Deus, né, para ver quem ia dar. Eu disse, Senhor, se for da tua vontade, eu falando com Deus, se for da tua vontade, Senhor, vai ser ali aquele ponto de pregação. Então eu sou grato a Deus, porque os planos de Deus, ele é excelente cada dia mais na nossa vida. Nós sonhamos algo e pensamos em ser naquele momento, mas é o tempo de Deus. E aqui foi falado de tempo, né? De esperar em Deus. E então eu me alegro, né? E o nosso evangelista aqui, Raul, ele estava aqui falando comigo. Antes de eu falar, ele disse também que tinha sentido de Deus. Então, sou grato a Deus, porque... E hoje aqui, eu estava até dizendo aqui para ele, para o Wilson, que fazia tempo que eu tinha ido para um culto assim, ar livre, numa rua, ou falando assim de Jesus. Sim, é que nós sentimos a presença de Deus, mas hoje a presença de Deus desceu nesse lugar. A glória de Deus desceu aqui nesta casa, desceu aqui nesse lugar, debaixo dessa figueira, desse pé de manga, aonde nós viemos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Vi pessoas chorando, pessoas se derramando, né, na presença de Deus, porque a glória de Deus, ela desceu aqui neste lugar, né? Então sou grato a Deus, porque creio que o Senhor assinou e decretou nesta noite, neste lugar. E hoje, né, nós vemos a glória de Deus. E eu cheguei aqui, eu disse, irmã, a senhora não tem uma mesinha não? Porque o carro, a carrocinha está com problema, não deu para me trazer as cadeiras, nem trazer uma mesa. Aí a irmã disse, eu tenho aqui um altarzinho, e trouxe. Aí que eu fiquei mais alegre ainda. Já tem um altar, né? Então Deus, ele é fiel. A gente dando uma pinturinha aqui, botando o nome aqui de Jesus, fica bonito. Então eu sou grato a Deus por isso, irmão. E louvo pela vida da nossa irmã. Creio que Deus vai abençoar ela grandiosamente, né? Porque está aí cedendo para a obra de Deus, né? Ela falando um pouco do testemunho dela, que ela disse que tinha muita vontade
estava orando a Deus e o Senhor assim permitiu, realizou o propósito que ela tinha, o sonho que ela tinha. Então Jesus, ele é fiel. E eu louvo pela vida de todos que aqui vêm, meu amigo aí, né? Que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos, né? E cada dia mais, né? A gente temos o culto ali nas quartas, nos domingos. Caso quem quiser ir ali, né? Tanto você que está aqui como você que está ouvindo na sua casa, né? O som desse paredão, né? Como a irmã disse, o paredão, né? Ouvindo aí a mensagem de Jesus, né? Temos ali nas quartas e nos domingos, né? A partir das 7 horas, se sinta convidado, né? Louvado seja Deus. Então que Deus abençoe a todos. Louvo pela vida do projeto, né? Faço parte desse projeto. E louvo a Deus que eu falei aí para os irmãos ontem à noite. Eu disse, irmão, dá para ir lá no culto? Como a irmã estava lá no culto ontem. E eu estava dirigindo o culto e Deus tocou no meu coração. Disse, pergunta à irmã se ela quer um culto, né? Mandando eu perguntar se ela queria um culto. E ali quando ela já ia saindo, já estava saindo da igreja aí na porta. Eu digo, irmã, peraí, né? Conversa ali com a irmã para a gente perguntar se ela queria um culto. E ali ela disse, pode fazer, irmãos. Então, eu louvo a Deus porque Deus, ele tem o seu trabalhar. E louvo a Deus porque a presença de Deus, ela desceu neste lugar. E creio que daqui vai sair muitos frutos, né? Vai sair sementes, como a semente já foi semeada aqui. Nós vemos aqui, os irmãos falando aqui, fizemos 3 vezes culto. Mas Deus está se manifestando neste lugar. Está aqui o evangelista Gilberto, né? Que através desse homem que está ali, se baixando a cabeça, escondido por ali, através desse homem ali foi que eu aceitei Jesus, né? Ele começou a obra ali, o projeto ali como depois passou para o pastor de Souza Vieira. E ali depois o pastor enviou ele para dirigir aquela congregação. E dali fundou aquela congregação. E dali fundou membros, sementes, né? Começaram a brotar, dar frutos. E hoje eu faço parte dessa semente. Então também, se eu faço parte, eu também tenho o direito de pregar a palavra de Deus e ver mais semente também ser semeada da palavra de Deus. Então é isso que me alegra estar na obra de Deus, porque nós somos canal de Deus e Deus tem o melhor para cada um de vocês. Amém? Então louvo a Deus por isso e louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé. O presbítero Wagner vai orar e o evangelista Gilberto vai nos despedir com a bênção apostólica. Amém? Sim, irmão. Pode vir, varão. E me lembrei aqui agora que quando eu, falando desses cultos que ele dirigia, eu já comecei a fazer culto aqui faz muitos anos. Fazia culto ali na casa ali, que hoje é de Severino, na casa de... Como era o nome dela que eu esqueci agora? A irmã da irmã Eliane, não, que mora em Nova Cruz agora, Elina, né? Fazia culto ali. Quando eu comecei a primeira vez a dirigir culto, eu dirigia ali, fazendo uns cultos nas casas. E hoje o Senhor está me lembrando isso. Então, irmãos, sou grato a Deus por tudo. E creio que daqui vai sair muitas bênçãos. Amém? Amém. Vamos orar esta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos a Ti, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de podermos falar do Teu nome, de poder anunciar o Teu Evangelho, Senhor Deus. Creio no poder da Tua palavra, que aonde este som chegou, meu Deus, a Tua semente ela foi plantada, Pai, e que nesta noite, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar completando a obra, Senhor, possa estar incomodando o coração daquele que ouviu a Tua palavra, Senhor, possa estar sentindo uma ardência no peito, Senhor Deus, aqueles que se encontram afastados do Teu Evangelho, meu Deus, que a Tua alegria brote novamente no coração deste servo e desta serva, Pai, que se encontra parada no caminho, meu Deus amado, Deus santo, Deus justo e fiel, Pai, quero Te pedir, ó Deus, que nesta noite, Pai,
aonde houver uma pessoa, meu Deus, que vem sofrendo com insônia, Pai, com pensamentos acelerados, Senhor Deus, que procura o sono de noite e o sono foge, Pai, que o Senhor possa dar uma noite abençoada, um sono reparador, meu Pai, e que ela, quando amanhecer, ela lembre que uma pessoa orou pedindo para que ela pudesse dormir em paz, e que ela lembre que foi o Senhor que permitiu esta noite abençoada, meu Deus. Pai Santo, Deus justo e fiel, nos leva de volta para os nossos lares, ó Deus, nos dá uma noite abençoada, Pai, que as tuas mãos poderosas estejam nos guardando, nos livrando de todo perigo, de todo mal, em o nome de Jesus, amém.